Inflação nos Estados Unidos era previsto 0,2, veio 0,4, junto com isso sobe dólar, sobe DI, sobe juros futuros, cai a bolsa de valores. Por que tudo isso acontece? Solta a vinheta, estagiário. Essa caveira significa perigo! Salve, salve, rapaziada! Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de toda quinta-feira por aqui. E o vídeo que eu trouxe para vocês nessa semana, ele é diferente. Eu quero explicar para vocês de um jeito que, olha, vou dizer aqui, hein? Você nunca viu o motivo pelo qual a inflação lá nos Estados Unidos impacta tanto a nossa vida, o seu dia a dia. Não é possível, Lucas. Inflação de lá impacta aqui? Sim! Esse é o nosso papo de hoje. Aliás, papo do seu dia a dia para você que trabalha no mercado financeiro ou que quer trabalhar. Então, antes de a gente começar, eu não posso deixar de lembrar de você se inscrever nesse canal se você ainda não está inscrito e também ativar as notificações, porque assim, sempre que tem vídeo novo por aqui, você é avisado e comunicado. E lógico, deixa o like antes de a gente começar a nossa conversa aqui. Fechou? Deixou o like aí? Vamos começar? Ah, vamos nessa! Pois bem, vamos por partes, tá? Olha só. A inflação nos Estados Unidos, que é medido pelo índice CPI, até esse termo CPI a gente sabe nos políticos, às vezes não tem nada a ver com isso. CPI, que é igual ao nosso IPCA, então aqui no Brasil o IPCA, questão de prova aqui, ó, o IPCA, Índice Oficial de Inflação, tem a mesma relação que tem o CPI nos Estados Unidos, o Índice Oficial de Inflação dos gringos lá é o CPI. O CPI, mês contra mês, ou seja, agosto contra setembro, se imaginava que ia vir de 0,2, né? Esse índice no mês. E veio no dobro, em 0,4. E o que isso tem a ver conosco? Olha só, como a inflação está acima, por exemplo, se a gente pegar a inflação nos Estados Unidos nos últimos 12 meses, está em 8,2%. Nossa, caramba, Lucas! Eita porra! Sim, mais alta, inclusive, que a nossa inflação aqui no Brasil dos últimos 12 meses. Caramba, meu! E eles, diferentemente de nós, que já estamos mais acostumados com a inflação, os Estados Unidos não está acostumado com uma inflação tão alta. A própria Europa vive cenários bastante pressionados de inflação, cenários que nunca tinham passado. De novo, a gente é craque em lidar com inflação, os caras não sabem direito lidar com isso. Isso tudo tem a ver com o cenário de pós-pandemia ou finalzinho de pandemia, mas um agravante da Rússia, da Rússia é bom, né? Da guerra entre Rússia e Ucrânia. Tudo isso está desequilibrando a oferta e demanda de produtos e serviços no mundo inteiro. Isso que vai, naturalmente, ter como consequência a inflação. Então, olha só, voltando. Estados Unidos, então, 0,4 foi a inflação medida nos últimos 30 dias, agosto contra setembro, tudo bem? E 8,2 em 12 meses, ou seja, maior que a do Brasil, como eu falei antes. E o que isso tem que ser, o que isso resulta? Não sei. Assim como no Brasil, quando eu tenho uma inflação acima da meta, o que eu tenho que fazer? Frear a inflação, frear o consumo. O que o Comitê de Política Monetária faz? Aumenta a taxa de juros, aumenta a taxa Selic aqui no Brasil. Tanto é que a gente chegou numa Selic atualmente de 13,75%. Tem vários vídeos meus explicando aqui porque a Selic sobe. A Selic, a taxa básica de juros, que hoje aqui no Brasil está em 13,75%, ela serve para duas coisas. Presta atenção aqui que eu gosto dessa parte demais. Selic serve para duas coisas. Ao subir a taxa básica de juros, eu torno todos os créditos mais caros e freio o consumo para equalizar a oferta e demanda. Essa é a primeira função da Selic. E a segunda função da Selic, serve para remunerar os títulos públicos. Então o governo brasileiro, quando o governo brasileiro emite títulos públicos, a remuneração dos títulos é a Selic. Então o governo brasileiro antes pagava 2% na taxa Selic, que era a taxa básica de juros, hoje está em 13,75%, ou seja, o meu custo de juros, governo, para me financiar, está muito mais alto. Tá, Lucas, mas o que isso tem a ver com os Estados Unidos? Tudo, porque olha só, como os Estados Unidos está com uma inflação ainda acima do que se imaginava, vou repetir, esperava 0,2, veio 0,4, eles também têm que aumentar a taxa Selic deles para frear esse consumo, para frear essa inflação. Ah, agora eu entendi! Então o que o Fed vai fazer? Fed, assim como tem o nosso Copom aqui, tem o Fed lá, o Banco Central Americano, na reunião de novembro, e anteriormente uma expectativa que talvez fosse subir só 0,5 ou subir 0,25, já tem uma nova expectativa de o Fed, Banco Central Americano, subir em 0,75 sua taxa de juros, taxa básica de juros dos Estados Unidos. Ou seja, a taxa básica dos Estados Unidos diria que na verdade não é uma taxa fixa igual ao do Brasil, ele é um intervalo,
iria de 3,75% até 4%. Vamos supor que você vá para 4%. Na prática, é uma taxa de juros subindo mais nos Estados Unidos. Tá, Lucas, mas o que isso tem a ver com o Brasil? Tudo, porque olha só, lembra que uma taxa básica de juros serve para duas coisas. Ser a taxa básica de juros da economia e 2, remunerar os títulos que esse país emite. Então, os Estados Unidos agora que está pagando, vamos supor, 4% ao ano nos seus títulos públicos, o que vai acontecer? Mais pessoas trazendo seus recursos para cá. Mais pessoas trazendo seus recursos para os Estados Unidos, que agora ele paga 4% ao ano. Lembra que uma taxa básica de juros serve para, ser a taxa básica de juros e 2, remunerar os títulos públicos. Então, galera, caramba, agora os Estados Unidos pagam 4% ao ano. Vem mais dinheiro para lá, vai mais dinheiro para lá. Ao sair dinheiro daqui do Brasil, o que a galera leva? Dólar. Quando eu levo embora muito dólar do Brasil, porque tem o fluxo de investidores para os Estados Unidos, o que acontece com o dólar? Sobe porque tem menos dólar aqui. Então, caramba, e o governo brasileiro fica assim, poxa, e agora? Dólar vai subir, ou seja, pressiona a inflação. Então, já no futuro, já se projeta uma curva de juros aqui no Brasil mais alta, ou seja, inclinando para cima, ou seja, apontando altas nas taxas de juros. Por quê? Por esse motivo que eu expliquei. Os Estados Unidos subiu, a galera no mundo inteiro tem disponibilidade, então sai dinheiro do Brasil e vai para lá. Ao sair dinheiro para lá, o Brasil tem que ser mais atrativo. Ah não, 13,75 eu não consigo mais segurar dinheiro aqui. Lembra que a taxa básica de juros, a Selic, remunera os títulos públicos. Então eu vou ter que subir a Selic para 14,25 talvez. Para segurar dinheiro aqui, já que meu concorrente agora paga 4 ao ano. E pagava antes 3,25, pagava antes 3%. Ah, Lucas, mas continua sendo menos que o Brasil? Sim, mas antes pagava 3. Aí, quer saber? Eu prefiro arriscar e ficar aqui. Agora pagando 4? Talvez faça mais sentido vir para cá. Então tem fluxo de grana aqui para os Estados Unidos. Por que eles estão fazendo isso? Ninguém quer taxa de juros alta, logicamente. Porque estão vendo um cenário de inflação. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa, está acontecendo também, de certa forma, aqui no Brasil. Só que a gente é muito mais craque de lidar com inflação. Essa é a ideia. Então, por que eu falei ali no início, né? Caramba! Subiu a taxa de juros dos Estados Unidos, veio a inflação dos Estados Unidos mais alta, ou seja, tem uma tendência do Fed subir taxa de juros. O que aconteceu com as taxas de juros futuras aqui no Brasil? Tudo indicando alta também, para acompanhar essa alta. O que acontece com o dólar? Alta também, porque os caras estão indo embora agora, deixando menos dólar aqui, sobe o dólar. O que acontece com o Ibovespa? Olha, se a projeção de juros é subir tudo, eu tiro do Ibovespa, que é a renda variável, e vou comprar títulos de renda fixa, que vão subir na projeção. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Então tudo se conecta. Então uma decisão do Banco Central norte-americano, ou uma ideia de decisão, porque saiu uma inflação ainda acima da meta, bem acima da meta, logicamente, que é de 2%, os caras falam assim, caramba, vai impactar aqui no Brasil certamente. Isso é o que a gente chama, faz muito tempo já que a gente fala sobre isso, a famosa globalização. Então, investimentos não é diferente, tudo se conecta. Então, inflação acima dos Estados Unidos, impacta no seu cliente hoje, não é nem amanhã. E você tem que saber explicar isso para ele. Foi essa a ideia desse vídeo aqui para você, tá bom? Já deixa um like aí se você gostou, comenta aqui embaixo que outros temas você quer que eu pare e grave para você, desse nosso jeito de explicar. E até a próxima quinta-feira. Beijo, fui, tchau!